Louvado seja Deus, é o terceiro vídeo, né? Então, aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção. E eu fiz uma retrospectiva na minha vida, em toda ela, porque Deus nos dá uma consciência desde quando aceitei a Jesus para cá, não é verdade? E mais ou menos eu tenho uma boa consciência de ainda poder lembrar, há 31 anos atrás, ou até mais um pouquinho, daquilo que um dia eu era da velha criatura, né? A gente não vive mais, mas queira ou não, a gente temos uma certa consciência até para testemunhar, por isso que muitos já testemunham, do que a gente era antes de aceitar a Cristo, né? Então, para a glória de Deus ali, ele falou uma coisa que é verdade. Então, pela lei do homem, vai ser julgado segundo os quesitos, pela reclamação que foi feita ali, seja de assalto, estupro, ou familiar, ou etc. Assim também será, como foi dito aqui, de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o meio do corpo, seja ele qualquer tipo de atos, seja ele de prostituição, que peca contra Deus, né, que vai falar que contra Deus e contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, seja ele familiar ou abuso de relações sexuais, né, com outras pessoas. Quer dizer, tem muita gente aí que é casada e está ali, né, em adultério para lá e para cá, não é verdade? Não consegue se acertar. Por exemplo, a mulher samaritana tinha 5 maridos e o 6º que ela tinha não era dela. Já deu para você entender onde eu quero chegar, né? E assim vai, etc., ou matando alguém, etc., etc., ou lesando alguém, ou fazendo, aí o perigo agora é de fazer alguém sofrer. Por exemplo, né, você aceitou Jesus hoje, né? Pega essa. E você aceitou, legal. Mas de repente, lá na sua conduta, você iria casar com alguém, né? Aconteceu e a pessoa te ama tanto, exemplo, peraí. Aí de repente foi lá e está lá esperando. Até hoje lá, tá, não é verdade? Não casou com ninguém, você destruiu, tirou a virgindade, sumiu. Um exemplo, e a pessoa está sofrendo com aquilo e está lá, ou aceitou a Jesus ou não, mas está lá, uma pauta, por exemplo. Aí não é eu aceitar Jesus, que eu destruí a vida da pessoa, não é verdade? Que se Deus não me perdoar aquilo, e se a pessoa não me perdoar, que não quer dizer que não é sujeito pelo tribunal. Aí que está o problema, não é verdade? Porque isso são coisas marcantes. Então, se pela lei do homem a gente é sujeito a ser julgado, né, mediante aquilo que tem umas provas, não é verdade? E Deus também é sujeito a mostrar como se fosse uma cena, uma figura, cena de filme, pelo aquilo que nós façamos antes, no passado, não é verdade? Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, porque, não é verdade, quando a gente se torna uma nova criatura, não é verdade? Aí nós vamos ver que as coisas mudam, nós vamos ver que as coisas diferente, mas quando se tornamos uma nova criatura, mas aí nós vamos ver que é sujeito umas pessoas ficarem atrás reclamantes, não é verdade? Reclamando pelaquilo que talvez eu possa ter feito ou você pode ter feito mesmo hoje no caminho de Cristo, não é verdade? Ou até muitas vezes as pessoas que não liberaram perdão para esse tipo de pessoa, muitas das vezes as pessoas que ficam sempre pensando no passado, naquilo, coração magoado, não, por que a pessoa me largou e na verdade arrumou outra que não sei o que. Então são essas coisas que às vezes aquela que ficou destruída não liberou perdão, ou aquele que ficou destruído não liberou perdão para outra, e esse rolo que fica enrolando e a sujeito crescendo, que pode, se não haver de ambas as partes um perdão para liberação, não poderá haver um perdão de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo, não é verdade, 5, na verdade ali 6, perdão, 6 isso, que do 9 até o 13 é a oração do Pai Nosso, mas do 14 ao 15 vai dizer: se vós perdoais vossas ofensas um dos outros, eu também vos perdoo vossos pecados, mas se vós não perdoar, eu também não vou perdoar vocês. Então quer dizer, se ambos não se perdoarem, não é verdade? Deus não perdoará perdoar, mas se você
e a outra pessoa perdoar e aceitar a Cristo, né, é claro que a pessoa é sujeita a morrer se não perdoou e perder a salvação. É claro, isso é sem dúvida. Até o médico diz que é sujeito às pessoas, que uma mágoa profunda que vem dessas coisas, até a ciência já comprovou, que é sujeito a pessoa criar câncer, etc, etc, né? Por isso que Paulo diz que nenhuma raiz de amargura venha brotar nos vossos corações. Então são coisas pendentes que nós não devemos, você e eu, sempre nos examinar. Dependendo se a gente está lá na frente em Cristo Jesus, dependendo que, como diz Romanos 8, que nenhuma condenação naqueles que andam em Cristo Jesus, ebidax pro aprobidal, né? Mas, contudo, devemos na verdade, não fazer ninguém infeliz, não fazer ninguém sofrer por, aleluia, pela minha verdade, por causa de mim ou por causa de você. Por exemplo, o rico fez Lázaro sofrer e até morreu por causa disso, porque não deu comida, não deu água, não deu um trato, não deu roupa, não deu um banho. E aí o que aconteceu? Um desses pecados fez ele parar no inferno. E lá ele está lá, a consciência dele está pesando lá no inferno, naquela parábola do rico do Lázaro. Ele está dizendo: Pai Abraão, pede que Lázaro me molhe o teu dedo e refresque a minha garganta, que eu estou queimando aqui. Porque a consciência dele estava cobrando que foi Lázaro, por ele não dar a comida a Lázaro, por ele não dar a água e nem cuidar de Lázaro, porque a lei mandava, já deu para você pegar, né? Então são essas coisas que nós temos que estar atento e ligado para a gente não perder, na verdade, o foco em Cristo Jesus. Graças a Deus.